Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindas. Tudo bom? Boa noite, todo mundo. Olá. Oiê. Vocês me escutam bem? Ô, Jéssica. Lindo? Conseguem fazer um joia aí para eu saber que vocês me escutam? Oi, gente. Olá. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo e você? Também, tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tô. Tirou a capinha? Tirei. Então tá bom. Tá com cara de grávida? Nossa, eu tô com uma bola. Não, não é por isso que eu tô falando. Tá com cara de Olha grávida. só, olha que meu olho ele afundou. Cara de grávida inchadinha. Tô super inchado. Gostoso. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, bem-vindas. Ó, já tem gente te elogiando aí, que tá linda. É, Bom, então vamos lá. Para contextualizar vocês, a live de hoje a gente vai responder a maior parte das dúvidas. Esperamos que seja a maior parte das dúvidas que vocês nos enviaram. Semana passada a gente abriu para perguntas e respostas nos stories. E a gente não consegue responder todas, né? Elas duram 24 horas, a gente não dá conta. E a gente nunca trouxe aquelas perguntas de todas as vezes que a gente abre para perguntas e respostas, a gente nunca trouxe essas dúvidas não respondidas para cá. E a gente achou que pudesse ser uma boa ideia, né? Então, estamos aqui com a nossa colinha, eu e a Jéssica. A gente vai seguir a ordem. Então, tem gente aqui perguntando qual é o tema. O tema são perguntas variadas. Gente, assim, hoje não adianta vocês mandarem perguntas aqui pelo chat, porque a gente realmente trouxe as dúvidas que vocês manifestaram na semana passada e que a gente não conseguiu responder. Então, a gente vai dar prioridade para aquelas perguntas. Mas assim, gente, olha, tem 60 perguntas aqui, né? Então, mesmo que você não consiga colocar sua pergunta aqui, pode ser que ela seja respondida, porque geralmente a dúvida de uma serve para outra mãe, né? Vamos Você até lá? colocou na ordem, né? Aquelas que manifestaram mais vezes, para Exato. poder responder o maior número de pessoas. Beleza. Posso começar então? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, primeira pergunta: como ajudar meu bebê a dormir a noite toda? Ele chora de hora em hora. Bom, ela não mencionou a idade da criança, mas independentemente da idade, por se tratar de uma criança que chora de hora em hora, em qualquer idade, isso não é o padrão, né, Jéssica? Não é Uhum. normal em nenhuma idade, nenhum recém-nascido, né, que Uhum. acorde de hora em hora. Então, aqui, sem analisar o caso, a gente não consegue dizer para você o que está fora, do lugar, vamos chamar assim, né? Mas a gente consegue te dar algumas hipóteses para você avaliar, né? Então, acho que você tem que analisar como é que está a rotina diurna, né? Se essa rotina diurna está equilibrada, dependendo da faixa etária dessa criança, em relação Uhum. às janelas de sono, em relação às sonecas, a duração dessas sonecas, o horário que essa criança está iniciando o sono noturno, como é que está a alimentação diurna, se essa criança pode estar acordando por fome durante a noite, se Uhum. essa criança tem alguma associação de sono que está impedindo esse sono de ser contínuo durante a noite, por isso ela acorda tantas vezes, porque ela não consegue emendar os ciclos de sono, então ela fica dependente dessa associação, né? E aí, aqui do que a gente está falando? De repente é uma criança que precisa mamar o tempo inteiro para dormir, ou precisa da chupeta o tempo inteiro para dormir, ou precisa segurar no cabelo da mãe, na mão da mãe, enfim. Uhum. Mamadeira, existem diversas associações, o balanço, né, movimento, enfim, são N fatores que podem não estar equilibrados e que contribuem para essa criança acordar durante a noite de forma tão contínua. Mas eu
sem analisar o caso, não sei você, Jéssica, eu arriscaria dizer que tem muito mais a ver com uma rotina diurna desequilibrada, e Sim. por isso a criança acorda de hora em hora, do que uma simples associação, né? Até aquele vídeo, né, que a gente postou semana passada, que eu falei sobre o comportamento da criança sempre expressar que tem alguma necessidade que não foi atendida. Pode ser de fome, de sono, emocional, alguma coisa não está legal. E cabe aos pais, né, tentar identificar o que, de acordo com a faixa etária, o que essa criança está faltando no dia dela para estar ocasionando tantos despertares à noite. Porque é aquilo que você falou, o bebê pode ter 15 dias, como 15 meses, que esse padrão não está legal nem para um nem para outro, Não, né? não. Tanto um bebezinho, tanto como uma criança maior, alguma coisa realmente está atrapalhando com que ela durma de hora em hora. E assim, gente, muitas vezes vocês nos pedem dicas, né? Ai, me dá uma dica, porque o que está de errado assim, sendo muito claro, é impossível com uma dica a gente resolver um problema, porque são tantas variáveis que envolve, são tantos fatores que seria uma falácia a gente chegar para vocês e aqui falar assim, ensine seu filho simplesmente a dormir de forma independente que isso vai resolver. Porque muitas vezes não. Inclusive, tem uma pergunta que fala disso, eu tava olhando aqui, né? Ela fala, meu bebê dorme sozinho no início da noite, mas continua acordando. Por que isso acontece? Que é exatamente o que você está falando, né? Porque assim, não adianta falar assim, eu vou fazer simplesmente um método e meu filho vai aprender a dormir. Não. Se os outros pontos não estiverem equilibrados, né? Se as 24 horas não estiverem legais, é bem provável que não vai ajustar com Não vai. métodos, né? Então, por isso que a gente sempre fala que é importante olhar todos os fatores, não só um caso, né, uma dica ou um detalhe isolado. E eu acho que um outro ponto que a gente não elencou nesse caso dessa pergunta específica é a questão emocional, né? Ela não falou a idade da criança, mas precisa ver como é que tá a relação da mãe, do pai, mas principalmente da mãe com essa criança durante o dia, né? Muitas vezes, além da rotina estar desequilibrada, a criança sente muita tensão, muito nervosismo da Não mãe, sei se tanto, tanto, né? tanto, tanto. E aí a criança não consegue relaxar para dormir, principalmente durante o dia. E aí as sonecas ficam comprometidas, porque a mãe está muito tensa, a mãe está muito nervosa, a mãe está muito ansiosa, aí a criança não relaxa para dormir durante o dia, as sonecas não são boas, e isso tem impacto no sono noturno, porque a noite é um reflexo de como a criança passou o dia, gente. A gente reforça isso sempre que a gente aparece aqui para vocês, a gente fala, a noite é um reflexo do dia. E se vocês não investirem no dia, a noite não vai ser boa, né? Então, se o dia não for redondo, não adianta, que nem a Jéssica falou, não adianta aplicar um método à noite para ensinar a criança a dormir se você não estiver olhando as 24 horas e principalmente as 12 horas diurnas, né? E aí o papel da mãe, o emocional da mãe nessas 12 horas diurnas tem um papel fundamental na conexão com essa criança, na tranquilidade que transmite para essa criança, né? A gente está revisando alguns materiais que a gente vai disponibilizar para vocês em breve no curso. E hoje mesmo a gente estava revisando, eu estava revisando uma parte que a Jéssica escreveu, onde a gente fala muito sobre o papel que o emocional da mãe tem em tudo que requer a reeducação de sono, os ajustes, né? E assim, gente, é um espelho. É um espelho. E é muito engraçado, assim, que às vezes a mãe fala, nossa, mas eu tô fazendo tudo certo, eu sigo o sinal de sono, eu levo pro quarto, eu faço assim, meu filho, eu respeito o dia dele, só que, eu tento fazer ele dormir, ele não dorme, aí eu não sei se eu entrego pro pai, se eu levo pra minha avó. Gente, o simples fato da mãe estar tão ansiosa nesse bebê dormir, o bebê não vai relaxar e vai conseguir entregar, porque para dormir tem que estar relaxado. E o porto seguro do bebê, né, vai ser a mãe. Se a mãe não passar essa tranquilidade, como que o bebê vai dormir? Exato. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando eu, por exemplo, se eu tô com pressa, eu tenho que colocar o Luca para dormir, eu prefiro nem colocar, porque ele demora muito mais para dormir quando eu tô ansiosa, porque eu tô com... Então, assim, não, se você faz isso, é melhor do que outra pessoa, né? Um exemplo típico, eu sempre lembro quando era a data de festa de aniversário dos filhos, né? Quando eles são pequenos. E aí você sempre fala, vou programar a hora da festinha para quando ele acordar da soneca.
Mas você já tá pilhada, tipo, ai, dorme logo que eu tenho que terminar de organizar a festa, que eu tenho que me arrumar. Pronto, batata. A criança vai fazer uma soneca pior, vai demorar para dormir, porque eles sentem, né, essa ansiedade. Ficam agitados. Muito. Isso, gente, vale também para qualquer idade, tá? A gente está falando aqui de forma geral. Tá? Então, assim, quando vocês perguntam como ajudar meu bebê a dormir a noite toda, gente, não tem o que a gente diga uma única coisa, porque não é uma única coisa a resposta, né? Realmente precisa avaliar, esse choro de hora em hora não é normal, tem elementos que estão desajustados e que estão contribuindo para isso e que precisam ser avaliados nas 24 horas, e aqui a gente só cobriu quais elementos poderiam ser estes, porque é algum desses, a não ser que a criança tenha uma patologia, alguma coisa mais séria. Mas se a criança for uma criança saudável, não tem como ser outros elementos além desses que a gente mencionou aqui, e aí precisa ajustar para que a criança consiga prolongar esse sono noturno, tá bom? Bom, próxima pergunta. As técnicas para o bebê dormir sozinho no berço são válidas apenas após os 3 meses? Quer responder? Bom, é muito normal, né, as mães acharem assim, que até o 3º mês os bebês dependem muito dos pais e não têm essa capacidade para poder aprender a dormir sozinho. De fato, tem um lado que é verdade, sim, né? Porque esse bebê ainda está na esterogestação, depende muito do contato pele a pele com a mãe. Ele ainda não tem a capacidade de se acalmar sozinho como uma criança maior, né? Por volta dos 6 meses. Mas isso não significa que essa criança tem que ser totalmente dependente, né, Lu? É muito importante que os pais consigam dar chance para que a criança se coloque para dormir sozinha. Então, quando os pais já falam assim, meu filho depende de mim, vocês nunca vão dar chance para eles dormirem sozinhos. Então, assim, leva para o quarto, já começa a balançar, ou já dá o peito e faz esse processo até a criança dormir. E se a criança desperta, faz a mesma coisa, né? Até o post, né, que a gente colocou sobre a babá eletrônica. A mãe viu que o bebê acordou, já corre lá, porque fala assim, meu Deus, deixa eu dar o peito logo, deixa eu dar a chupeta, porque senão já era. Então, a gente acaba interferindo nesse processo que a criança poderia emendar um ciclo de sono no outro, tá? Técnicas para ensinar a criança a dormir nessa idade, a gente não recomenda, porque ela ainda não tem maturidade, mas nessa idade a gente já começa a ensinar essa criança a implementar bons hábitos de sono que dará para ela essa independência, tá? Então, assim, o primeiro ponto, antes de tudo, é importante que os pais confiem que os bebês conseguem dormir de forma independente, né? Então, tem que ter essa confiança e observar o bebê. Então, sempre que o bebê mostrar que está ali tranquilo, tudo, dá essa oportunidade. Se o bebê viu que precisou do contato, pega de novo a criança, né? Acalenta ela. Mas tem todo o processo que, sim, dá para ensinar de forma gradual essa criança a dormir e reduzindo essa interferência conforme ela vai mostrando. A criança está tranquila? Tenta. Não está tranquila porque ficou super agitada? E você precisa ajudar essa criança a acalmar? Ajude ela, tá? Só para terminar isso, alguns pais ficam tão preocupados em a criança dormir tão cedo sozinhos que acabam fazendo processos estressantes, né, com a criança e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então tem que tomar muito cuidado com as informações que vocês pegam, o que vocês fazem, porque em vez de melhorar, pode até piorar a situação, tá, gente? Eu ia dizer que quanto menor o bebê, mais ajuda ele vai precisar mesmo para se acalmar e mais paciência vocês têm que ter para entender que o processo vai ser mais lento, né? Porque a maturidade cerebral, a necessidade de ajuda da criança é proporcional à idade dela, né? Então, uma criança menor, até neurologicamente, ela não tem condição, né, de se acalmar, de fazer todo o processo de sair de um estágio mais estimulante, mais agitado, para um estágio mais calmo. Ela precisa dessa ajuda, mas é exatamente o que a Jéssica falou, gente. Viu que a criança está tranquila, que ela não está super agitada, sempre dá a chance para ela tentar adormecer sozinha, sempre, né? E pode ser que em algumas sonecas, no sono noturno, alguns dias vá bem, outros dias não, e tudo bem, né? O importante é você sempre perceber
Em que momentos a criança está te dando sinal de que agora ela está tranquila? Né? Então é típico de quem fez o nosso curso e fala, nossa, tem vezes que eu consigo e tem vezes que eu não consigo. Tudo bem. A criança está entendendo que você está dando cada vez um pouquinho mais, porque você está atenta ao comportamento dela, quando ela está apta a conseguir e quando ela não está apta e ela precisa de mais ajuda, né? E é importante, porque estressar uma criança para que ela consiga de qualquer forma nessa faixa etária não dá certo, gente. Não é para fazer, Sim. né? E a gente, por isso que a gente tem um curso separado para essa faixa etária. A forma de conduzir o sono é totalmente diferente, mas é exatamente o que a Jéssica falou. Não significa que eles não têm capacidade, significa que a forma de conduzir é outra, né? Exatamente, igual, lógico, o bebezinho, né, ele vai mamar e durante essa mamada ele pode vir a dormir, porque além do esforço, a janela do sono dele é muito curtinha. Mas a partir do momento que esse bebê já conseguir ficar mais acordado, mais alerta e sair dessa mamada acordado, e estiver ali bem tranquilinho, você estiver paciente, tenta observar se ele consegue dormir sozinho, né? Porque muitos pais, né, Lu, eles se surpreendem, mandam mensagem pra gente, nossa, dormiu. Aí a gente fala assim, tá vendo? Deu uma oportunidade. Então é isso. E às vezes também os pais falam, nossa, dormiu, tava indo tudo bem, de repente não deu certo. E tudo bem, gente, em algum momento, às vezes aquele dia para a criança foi mais agitado e ela precisou de mais ajuda. Daí no dia seguinte você retoma, né? Não são robôs, tá tudo bem, né? É uma curva de aprendizado, né? E uma outra coisa importante também é que às vezes você tá percebendo que a criança tá tranquila, aí ela vai pro berço, ela não consegue adormecer sozinha. Deixa sua mão firme ali na criança, mostrando que você está perto, né? Mostra a presença para ela se acalmar. Se ela se acalmar, você entende que a sua presença ali do lado foi suficiente, daí você sai, né? Vai aos poucos, né? Vai sentindo a criança. Não precisa ser de uma hora para outra. Sem pressa. Porque se tiver pressa no processo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ainda mais o bebê de 0 a 3, que ainda está nessa história de gestação, precisa da mãe. Então, a mãe já está mais abalada emocionalmente pela questão hormonal, enfim. Então, assim, é um processo assim, de conhecer o próprio bebê, né? Quando a gente conhece, a gente tem segurança e o bebê sente essa segurança. É um reflexo. Sempre vai ser um reflexo. Não, e assim, gente, vocês estão se conhecendo, cada uma de vocês, né, cada uma de nós tem uma história da gestação que esse bebê viveu durante 9, 8 meses aí, né? Então, tudo isso reflete também em como essa criança vai aceitar esse início de vida pela memória desses 9 meses que ela teve no útero. Então, isso também tem um reflexo na criança, na forma como ela vai aceitar uma maior ou menor separação de você nesse início de vida, né? Então, precisa levar tudo isso em consideração na hora que você fala... do bebê, né, Lu? Total. Desde os primeiros dias de vida, você já consegue observar se o bebê é mais tranquilo ou não. Aí, é engraçado isso, porque eu tive uma festa, né, pra ir no sábado. Tava linda! Obrigada. A maquiagem disfarçou o rosto. Mas tinha um bebê lá de 6 meses. Aí eu até falei assim, gente, se eu. 6 meses, por volta de 6 meses, mais ou menos. E o bebê tava lá super tranquilo, dormindo, meio barulhado. Eu falei assim, gente, se eu fizesse isso com o Luca, ele tava esgoelando. E não é uma questão de ensinar a criança isso. A gente não ensina a criança a dormir no meio de uma festa. Né? Essa é uma pergunta muito comum. Isso tem a ver com o temperamento. Pode ser que a criança, quando vai ficando mais velha, já não aceite dormir nesses ambientes? Pode. Mas pode ser que ela aceite? Pode. Então é conhecer o bebê. Tá? Exato. Então, assim, eu já sei que meu filho não dormiria ali de jeito nenhum. Então, já que ele não dorme, pra que eu vou forçá-lo? Falar, meu filho ele é chato, ele não dorme, o filho do fulano dorme. É respeitar a individualidade de cada um, né, Lu? Exato. Bom, a próxima pergunta é bebê de 10 meses, que acorda 4 vezes ou mais para mamar. Ainda tem jeito? Gente, eu vou pegar o final dessa pergunta antes de começar a falar dos 4 despertares nessa idade. Quando vocês mandam pergunta pra gente de qualquer idade, perguntando se ainda tem jeito, acho que o recado que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte, gente. Quando a gente fala de melhorar o sono infantil, quando a gente fala de reeducar o sono, melhorar as noites de sono, melhorar as sonecas, a gente está falando
de melhorar hábitos, né? O ser humano é um bicho de hábitos, todos nós, em qualquer idade. E em qualquer idade a gente tem a capacidade de aprender novos hábitos, né? Essa é uma capacidade do ser humano. Então, esqueçam isso de que, nossa, meu filho já passou da idade, agora não tem mais jeito. Sendo um ser humano, tendo um cérebro, sendo inteligente, até os bichos, né, adquirem novos hábitos, os irracionais, né? Que dirá nós que somos inteligentes, né? Então, gente, isso dá para melhorar em qualquer idade, tá? Então, acho que isso é um ponto muito importante, que, aliás, acho que eu vou fazer um post disso daqui uns dias, porque é uma pergunta que vem muito, achando que já não dá mais tempo, que já passou da hora. Não existe isso, tá? Não. Bom, dito isto, bebê de 10 meses que acorda 4 vezes ou mais para mamar. Nessa idade, a não ser que seja uma recomendação do médico que a criança se alimente tantas vezes durante a noite, já não precisaria mamar 4 vezes, né? Não é o padrão em se tratando de uma criança saudável, né? O que a gente vê nessa faixa etária é normalmente ou a criança dorme já a noite inteira ou mama uma vez no início da noite, final da noite ali, início da madrugada, né? Antes da madrugada começar, né? Mas se a introdução alimentar já está bem encaminhada, a criança já está aceitando, tal, existe o grande risco de uma criança dessa idade que está mamando 4 vezes por noite não se alimentar bem durante o dia, né? É muito comum a gente ver crianças que se alimentam muito durante a noite, a introdução alimentar demora para engatar, essa criança começa a aceitar os sólidos, né? Não, nem tanto os sólidos, porque ainda é amassadinho no garfo nessa idade, mas a introdução alimentar não vai tão bem, porque a criança não tem tanta fome por mamar muito durante a noite. Inclusive, a gente falou muito disso na live da semana passada com a Letícia, né? Que foi a nutricionista. Isso não dá. Exato. Então, super dá, né? Precisa entender se é peito, se é mamadeira, como você vai fazer a redução, planejar direitinho, porque não necessariamente você precisa tirar de uma hora para outra, você pode planejar. Porque realmente mama, né? Porque às vezes a mãe fala que o bebê mama, mas aí quando você vai entender, a mãe fala, ele sugou o peito rapidinho e voltou a dormir. Então, na verdade, ele praticamente não tá nem engolindo leite, né? É só associação. Então, assim, precisa entender todo o contexto para que vocês consigam traçar um plano, né? Para que quem tem filhos aí de idade que já não precisaria estar mamando tanto. E assim, gente, cada caso é um caso, né? Então, são 4 vezes que essa criança mama, mas tem crianças que mamam 3, tem crianças que mamam 6. Dá para tirar todas de uma vez, dá para tirar uma de cada vez. Se é peito, a gente pode trabalhar de uma determinada forma. Se é mamadeira, pode trabalhar de outra determinada forma. Se são algumas mamadas que a criança mama de verdade, você trabalha de um jeito. Se em outras, ela só dá uma sugadinha e termina, você trabalha de outra. Enfim, cada caso é um caso, né? Então, a gente tenta colocar, né, todos esses cenários para ver qual que encaixa melhor e qual vocês, né, preferem seguir para poder planejar, né, fazer o plano de vocês e conseguir, né, melhorar essa questão das mamadas noturnas, né? Sim. E é isso, gente. Então, assim, quanto mais a criança vai crescendo, né, e ela deveria. O leite ainda é o principal alimento até 1 ano de idade, seja leite materno ou seja fórmula. Mas não é porque o leite é o principal alimento até 1 ano de idade, isso não significa que a criança tem que mamar durante a noite. São coisas diferentes, né? Então, né, a criança precisaria estar mamando tantas vezes e o leite sendo o principal alimento, ele deveria ser o principal alimento durante o dia e a alimentação sólida entra complementariamente a essas mamadas, mas durante o dia, né? E é normal que uma criança que mame tanto durante a noite não tenha fome e vai ter realmente fome à noite. Por isso que a gente recomenda que tudo sempre seja feito de forma gradual. Porque daí, se você vai tirando pouco a pouco essas mamadas, gradualmente você inverte o ciclo da fome da criança para ela gradualmente ir sentindo fome de dia e não de noite, né? E aí, gradualmente, você inverte a
a balança, né? E para complementar, é muito normal as mães falarem: ah, mas eu já eliminei as mamadas e meu filho ainda continua acordando, então não sei mais o que eu faço. Gente, porque o processo não para aí. Muitas vezes acham assim: ah, porque ele parou de mamar, ele vai parar de acordar. Não, porque quando a gente está fazendo essa dissociação da criança dormir mamando ou reduzindo essas mamadas, a gente está trabalhando uma retirada de associação, mas aí nesse caso a gente usa o colo, usa outras formas para a criança se acalmar. Aí você tem que dar a independência para ela de forma independente. Então o processo não pode parar aí. Acontece muito Boa, disso, né, Lu? boa, muito Então, bom, muito assim, bem colocado, porque isso é muito normal das mães falarem assim: ah, mas tá, eu fiz o processo de desmamar meu filho, e de social, pelo menos, as mamadas, e ele continua. Gente, é porque o processo não acabou. A criança, então, trocou o peito pelo colo. Aí tem que ir ensinando essa criança gradualmente também a não depender tanto, tá? Então, por isso que a gente fala, não adianta ter uma fórmula mágica, porque não vai funcionar. É um processo por etapas. Não, e é exatamente, são muitas etapas, né? Às vezes os pais acham que fizeram até um certo ponto e que já deveria ter resolvido, e às vezes piora, inclusive muitas vezes piora para depois melhorar, né? Exato. Exatamente. Porque quando a gente está mudando em comportamento, mexendo no comportamento, a gente está mexendo nas conexões cerebrais. E com isso, o corpo tende a resistir para poder assimilar um novo Voltar. hábito. Então é super normal que o início não seja fácil. Por isso que a consistência dos pais é fundamental para que a criança consiga. Porque é muito normal vocês falarem: nossa, mas eu fiz do jeito que vocês estão falando, eu consegui tirar o peito, ou eu consegui tirar as mamadeiras noturnas, mas piorou muito. É por conta do que a Jéssica falou, você não progrediu, né? E qual é o próximo passo depois disso, né? O próximo passo, você precisa ir aos poucos, enfim, se você tiver outras associações além de mamar para dormir, tem que trabalhar essas outras associações até chegar nos finalmente, de começar a gradualmente ensinar essa criança a dormir de forma independente, com... Tá me vendo? Jéssica? Oi, travou. Deu uma travadinha. Eu travei para você? Travou. Mas agora Você voltou também. normal. Tá bom. Então é isso, gente. Precisa seguir no processo, porque senão realmente não existe essa melhora que vocês esperam, né? Porque vocês daí estacionaram num determinado patamar, né? Bom, olha aqui, ó, tem outra de bebê de 10 meses também. Ela fala: tirei da escola para ficar com a babá. Essa mudança pode afetar o sono? Eu achei muito boa essa pergunta, porque independentemente de ser o caso de outras famílias ou não, acho que é importante falar que quando a gente mexe na rotina da criança, gente, seja a ida para a escola, seja a volta, tipo, não deu certo a escola, vai voltar a ficar em casa. E agora meu filho vai começar a ficar com outra pessoa porque eu vou voltar a trabalhar. Agora meu filho vai ficar metade na escola, metade com a avó. Qualquer que seja a mudança na rotina da criança e mudança de cuidadores, claro que isso pode ter um impacto no sono da criança. Por quê? Porque não necessariamente a rotina vai continuar tão redondinha quanto ela estava, né? Até antes dessa mudança acontecer. Tem a parte emocional, que a criança vai precisar de um período de adaptação que pode gerar insegurança para ela, né? A gente, mãe, fica insegura, né? Quando a gente vai deixar o nosso filho com outra pessoa. É normal. E a criança, a gente falou no começo, que a criança é uma esponja, ela vai sentir que a gente está insegura, né? Então, o que é importante? Tá travando tanto, ela falou. Tá travando a minha? A internet dela, a internet dela. Então, assim, gente, o que é importante? Sempre que vocês souberem que vai ter alguma mudança na rotina da criança, de cuidadores, tentem fazer provas, né, experimentos, de pouquinho em pouquinho, né? Então, se você sabe que você vai voltar a trabalhar, não vai de uma hora para outra desaparecer da vida da criança. Começa gradualmente, 1, 2 semanas antes, fazer saídas mais longas de casa, deixando a criança com outra pessoa,
ou traz a pessoa para sua casa para que o seu filho veja que você confia naquela pessoa com quem você vai deixar ele dali para frente, né? Que você se sente confortável dele estar com outra pessoa. É super importante que a criança sinta que você está segura, que você confia naquela pessoa, naquela escolinha, naquele berçário, e que tá tudo bem. E além disso, quando você voltar para casa, depois, seja durante esse período de adaptação, seja depois que você desaparecer por longos períodos pela volta ao trabalho ou o que quer que seja, fazer muito momento de conexão com essa criança quando vocês se reencontrarem, né? Então esquece celular, esquece computador, esquece televisão, deixa o jantar pronto para você não ter que ficar ali na cozinha e a criança sentada lá no chão, ou no cadeirão, ou no tapetinho, para você se conectar com essa criança, porque vocês vão ter ficado um período longe, né? E isso vai ser novidade para essa criança. Então, para que você abasteça ela emocionalmente, e lembra, para dormir a gente tem que estar com sono, mas a gente tem que estar tranquilo. Né? Lembra, quando a gente está nervoso, quando a gente está passando por alguma dificuldade na vida, o nosso sono fica ruim. Se a criança se sentir insegura, se a criança sentir que ela não está tranquila, porque tem alguma coisa na vidinha dela que perdeu estabilidade, por exemplo, a mãe voltou para o trabalho e agora ela não entende porque que ela fica muito longe da mãe o tempo inteiro, é importante você se conectar de verdade com essa criança no final do dia, quando vocês se encontrarem, para que ela se acalme, ela entenda que está tudo bem, e aí ela consiga relaxar e dormir bem à noite, né? Isso. E lembrando que a conexão é diferente do ritual, né? A mãe fala, mas eu dou banho, eu dou jantar. Isso daí são atividades, tarefas que você está fazendo com a criança. A conexão é o momento em que você... Até um post que ela fez com o filho dela mais velho, né? Você mostrando, brincando com ele, fazendo careta. É um momento, assim, de olhar no olho da criança e falar, sem precisar de falar com as palavras o tanto que você ama. O tanto que você está ali satisfeito de estar ali com a criança. E essa questão da adaptação, eu acho que tem muito da gente, né, Lu? É mais a gente que sofre. Por exemplo, eu estou numa fase que eu estou sentindo falta do Luca porque ele fica na escola o dia inteiro, né? Aí eu tô assim, nossa, mas ele tem que ficar pouco comigo, mas ele tem que dormir mais cedo, então eu tento aproveitar na horinha que ele tá antes de dormir. Mas assim, a gente sente muita falta deles. Então, essa insegurança nossa acaba indo para eles. Então, não necessariamente que a falta vem só deles, né? A gente acaba passando para eles isso também. Exato, exatamente. Bom, bebê de 6 meses, dorme às 8 da noite, acorda às 3 da manhã para mamar e depois de hora em hora. Por quê? Quer responder? Bom, essa questão da mãe falar assim, deu 3 horas da manhã, meu filho acorda, eu acho que 90% dos problemas, né, que a gente escuta tem a ver com isso. Esse caso que ela está falando, né, do bebê de 6 meses, a gente não tem informações suficientes aqui, mas eu acredito que esse bebê, ele deve estar com a rotina desajustada, porque se ele está dando 3 horas da manhã, ele está acordando muito, e depois é de hora em hora, né? Ele acorda para mamar e depois vai de hora em hora, é o sinal que o dia dele não está legal e ele está ficando muito cansado. Por quê? A partir de 3 horas da manhã, o ciclo do sono fica muito mais no sono leve do que no sono pesado. E se o bebê já dormiu com o nível de cortisol mais elevado, cortisol que é o hormônio do estresse, e o que acontece? A melatonina no início da noite ela é maior do que o cortisol, tá? Supondo que a criança dormiu já com o cortisol elevado. Quando vai dando 3 horas da manhã, que a criança vai ficando mais um ciclo de sono leve, e a melatonina ela vai diminuindo conforme a madrugada vai, né, indo embora, o cortisol ele tende a sobressair sobre a melatonina. A criança, pelo efeito dela, começa a despertar várias vezes durante a noite e não consegue relaxar e dormir. É aquilo que você falou, Lu. A criança está tão preocupada, né? No caso dela, a preocupação é o efeito do cortisol no corpinho dela, que ela não relaxa e consegue dormir. Então, ela tenta dormir, mas não consegue, fica chorando o tempo todo. Então, nesse caso, bebê de 6 meses, é bem provável que a rotina não está legal. Tem que analisar também as associações que esse bebê tem. E o emocional, porque nessa idade, né, a gente sabe que a questão da ansiedade da separação pesa. Então, são esses 3 fatores aqui que eu falaria para a mãe investigar com mais cautela para ver o que está acontecendo.
Mas essa questão das 3 da manhã, gente, é fisiológico. O ciclo de sono fica mais leve. E se esse bebê não sabe dormir sozinho ou não teve um dia bom, bem provável que ele comece a despertar mais vezes, porque ele vai estar no estágio que qualquer coisinha desperta. Eu ia até falar, não só às 3 da manhã, né? Tem bebês também que começam a despertar 4, 4h30, até 5 horas A da partir manhã, das 3 a gente vê que é né? mais comum a mãe relacionar isso. A explicação muitas vezes das 4, 4h30, 5 é a mesma, né? Uhum. Precisa Analisar como é que está a sempre. temperatura do ambiente, né? Às vezes, Exato. por volta de 5 da manhã, a gente atinge o pico mais baixo da temperatura corporal. E se tiver um ambiente mais frio, a criança tende a despertar também com mais facilidade. Assim como se tiver calor. Se a criança tiver com muita roupa, ela pode despertar. Então, assim, o porquê, são vários porquês, né? Então tem que analisar cada cenário. E quando a gente fala aqui com vocês isso, a gente quer dar assim uma linha de raciocínio para vocês. A gente não quer nunca dar uma resposta pronta, engessando. Ah, o bebê com 6 meses despertou, é isso. Não, depende disso tudo que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Por isso que analisar as 24 horas do dia para cada faixa etária, porque não necessariamente o que está errado com esse bebê que tem 6 meses é o que está errado para um outro bebê que acorda às 3 da manhã também, de 12 meses, 15 meses, Isso. né? Uhum. Porque a rotina muda conforme a faixa etária e precisa entender se está tudo redondo para conseguir dizer da onde está vindo o problema, né? Porque podem ser vários ou pode ser só um, né? Mas precisa analisar o todo. Por isso que o tempo todo a gente posta, né, Lô? Nos stories falando sobre quem faz o curso, estuda tudo antes de colocar em prática, porque às vezes começa a ver o curso e fala assim, nossa, elas falaram qual que é o meu problema, mas assim, são tantas coisas que tem que analisar o todo. Então a gente sempre fala, estuda tudo, gente, anota com muita atenção, depois lê a apostila, assiste a aula extra, porque aí sim vocês vão conseguir pegar todos esses fatores e traçar um plano de sono perfeito aí. Exato. Bom, próxima pergunta. Bebê de 3 meses e meio que dorme no berço, no mesmo quarto dos pais. Quando fazer a transição? Gente, assim, a recomendação dos pediatras é que os bebês fiquem no quarto dos pais pelo menos até os 6 meses de idade, idealmente até 1 ano, né? Mas isso é muito particular, tá bom, gente? Muito, muito, muito particular. Por que que se recomenda até os 6 meses? Porque o risco de morte súbita é maior até os 6 meses de idade, tá? Morte súbita é uma morte que o bebê é uma fatalidade, né? O bebê amanhece morto, e não necessariamente porque está dormindo num quarto separado dos pais, não é isso, mas existem alguns elementos que contribuem para um risco aumentado de morte súbita, chama Síndrome da Morte Súbita do Lactente, o que aumenta o risco dessa morte súbita nos bebês, fazer cama compartilhada sem tomar os devidos cuidados, pais que fazem uso de substâncias ilícitas, né? Então, drogas, álcool, remédio para dormir, deixar objetos soltos ou na cama ou no berço, né? Então, não é recomendado que se tenha objetos soltos no berço da criança ou no local onde ela dorme antes dos 6 meses de idade, né? Então, cobertor, lençol, enfim, objetos soltos que possam envolver a criança e sufocar, né? Então, até os 6 meses de idade é recomendado que se durma no quarto dos pais, não necessariamente na cama, mas no mesmo ambiente, porque nós ficamos com o sono mais leve depois que a gente tem filho, e aí é mais fácil você escutar um despertar da criança, um gemido, uma necessidade de ajuda da criança. Mas, gente, assim, como eu falei no começo, isso é muito particular, né? Tem pais que, desde o primeiro dia de vida,
decidem deixar o filho no seu próprio quarto porque o quarto é próximo, daí dorme com a porta aberta, ou dorme com o volume da babá eletrônica bem alto e escuta. Então, assim, existe essa recomendação e a nossa obrigação enquanto profissionais é contar para vocês qual é essa recomendação da Associação Brasileira de Pediatria, mas é muito particular, tá bom? Tem alguma coisa para acrescentar? Não, né? Não. Tá bom. Ai, olha aqui, essa aqui é muito boa. Para estabelecer a rotina do sono, precisamos ficar reclusos? Essa daí. Essa é boa. Quer falar? Bom, gente, eu falo sim, sempre. Quando a gente tem filhos, a vida muda. É impossível a gente querer seguir o ritmo que a gente fazia antes do bebê nascer. Porque a nossa cultura né, já é algo assim comum achar que o bebê nasceu e fala assim, o bebê chegou, o bebê tem que adaptar a casa aos barulhos, então ele tem que dormir no meio do barulho. É super normal isso. Minha mãe mesmo falava isso. Né, comigo e tal, o bebê tem que acostumar e tal, tem que dormir no claro, tem que sair dormir na rua, gente. E quando a gente vem aqui e fala que o bebê tem necessidades diferentes, tal, por quê? O bebê acabou de chegar ao mundo, ele estava ali num ambiente totalmente protegido, 24 horas com as necessidades dele supridas, e de repente ele vem ao mundo e se sente inseguro, tá? Quando a gente não respeita essa necessidade, vai acontecer o quê? Um bebê irritado, um bebê que chora demais, um bebê que a mãe não consegue se conectar, justamente pelo fato desse bebê não ter as necessidades dele atendidas e entendidas. Então, ficar reclusos, né? Quanto menor o bebê, maior a necessidade que ele tem de mamadas, de contato, de sono, de tudo. E sim, a gente tende a ficar mais em casa, mas adaptar. Então, o bebê acordou da soneca, aproveita e faz um passeio com ele. Você sabe que seu filho fica irritado na rua, então não insista de ficar com ele na rua, porque você vai ter problema, né? Se você sabe que o seu filho vai gerar um efeito vulcânico, né? Quem não sabe o que é o efeito vulcânico, olha aí nossos posts, que a gente fala muito. Então, você saiu com o bebê da rua e viu que não foi legal a experiência, tentou de novo, viu que realmente não é legal, evita sair no horário da criança dormir. Deixa com a avó, deixa com uma pessoa de confiança ou adapte a rotina, assim. Agora, ficar recluso eu acho muito pesado, sabe? Porque a gente consegue adaptar, né, essa rotina. Para uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente e ter que realmente ficar mais em casa, pode ser, né? Recluso, mas assim, é uma adaptação mesmo e que passa rápido, porque quando a gente pega um bebê de 1 mês com de 1 ano, a gente vê o tanto que o sono muda, né, nesse tempo. O bebê passa de múltiplas sonecas. Mas eu gosto sempre de falar o seguinte, gente, eu vou voltar no ponto que você falou sobre o temperamento da criança, né? Uhum. Gente, é assim, essa questão de precisar ficar recluso ou não depende totalmente de 2 coisas. Primeiro, se a criança faz sonecas facilmente na rua ou não. Tem crianças que dormem sonecas longas no carrinho, porque assim, o que é básico? O que é básico para você ajustar o sono diurno e noturno? Que as sonecas sejam bem feitas, tá? Sonecas têm que ser bem feitas. O que é uma soneca bem feita? É uma soneca de 1h20, 1h30, pelo menos é uma soneca bem feita, né? Idealmente 2 horas. Se a criança, você sabe que quando você sai de casa com ela, né? Seja no carrinho, seja no sling, seja no canguru, no carro, ela só vai dormir 30, 40 minutos, você não vai conseguir ter resultados bons se ela sempre for fazer uma soneca curta desse jeito, tá? Então, assim, a resposta para se você... Exato. Então, a resposta para se você vai precisar ficar recluso ou não, tá no seu filho, não tá na gente, né? Se é uma criança que, putz, meu filho dorme sonecas longas em qualquer lugar, ótimo, então você vai precisar... Ir na festa dormindo. A mãe conseguiu ficar ali. Se fosse comigo, eu não conseguiria ficar. Então, depende, né? Cada criança. Assim, a questão de ficar recluso durante o dia depende se a criança dorme sonecas boas fora de casa ou não. A questão de ficar recluso à noite, aí assim, gente, criança não tem que ter vida noturna, tá? Então, assim, isso não é a gente ser rígida, isso não é a gente ser, ai, nossa, essas meninas... Não, gente, criança tem necessidades de horas de sono muito maiores do que nós adultos,
né? As crianças precisam dormir de 10, 12 horas em média de sono à noite. Então, se você sai à noite com a criança, né? Então vamos supor, todo fim de semana eu saio com meu filho para restaurante, mas eu tenho um problema, que ele acorda muito à noite, eu não consigo ajustar o sono dele. Então pensa, se você sempre no final você está num processo de ajustar o sono, todo fim de semana você leva seu filho para sair na sexta, no sábado. E aí, quando dá domingo, ele tá super cansado porque dormiu menos horas, acumulou cansaço. Você tá sempre correndo atrás do prejuízo acumulado, porque você não engrena nunca o processo. Você tá sempre correndo atrás de um cansaço que acumulou, não vai dar certo, né? Por isso também que a gente fala muito no curso que precisa ter pelo menos comprometimento de 30 dias, pelo menos, para você não ter cansaço acumulado, para o processo engrenar, para você conseguir ajustar a rotina diurna e noturna, instituir bons hábitos. Uma vez que isso está consolidado, você pode decidir, porque você vai ter aprendido tanta coisa nesse processo, gente, é tanta coisa. A gente aprende a conhecer a criança, a gente aprende, será que eu posso esticar um pouco a corda do cansaço do meu filho agora? Não, vai dar merda, não vou fazer. E aí você não faz, né? Você aprende, você fala, eu não vou fazer isso, porque tá tão bom. Ou então, não, eu vou fazer porque eu mereço. E é uma mudança de pensamento, né, Lu? Assim, geralmente as mães que fazem consultorias ou curso com a gente, não sei se já te mandaram mensagem, mas as mães que eu dei consultoria me mandavam assim, Jéssica, eu saí, eu vi um bebezinho na rua chorando, tadinho, ele queria dormir. Assim, e antes a mãe fazia isso naturalmente, não via problema, mas quando ela começa a ver que se ela segue a rotina da criança e não a rotina dos adultos, a criança começa a dormir muito melhor, começa, né, a fazer várias horas de sono noturno, aí a mãe fala, eu não quero perder isso, né? Exato. E começa a adaptar, gente. É questão de adaptar e logo eles crescem também. Passa tão rápido. E assim, contar, né, com ajuda, né? Então, uma vez que você ajustou o sono do seu filho, tenta pegar alguém que fique. Você vai colocar seu filho para dormir um dia e você quer sair, tenta pegar alguém, pede ajuda, pede para alguém ficar na sua casa enquanto você sai um pouco com o seu marido ou com uma amiga, né? Não precisa ser todo final de semana que você precisa pedir ajuda para alguém. Isso é abdicar um pouco de um monte de coisa se é uma criança que tem problema em dormir fora de casa. Mas assim, eu assim, levar a criança para dormir fora de casa à noite é pedir que o sono seja interrompido, ela não vai ter aquelas horas de sono noturno contínuas que ela precisa, não é recomendado, né? Tá ruim a minha conexão? Tem hora que trava um pouquinho. Tô vendo. Mas, Tá tipo, fluindo. tá indo? Tá bom. Bom, o que fazer quando uma criança de 3 meses e meio que dormia a noite inteira começa a acordar? Bom, vamos lá. Nessa faixa etária, gente, provavelmente é uma criança que já está entrando no que a gente chama de regressão do sono dos 4 meses, né? Que na verdade nada mais é não uma regressão, mas é um aprendizado novo, é um salto, né? O que acontece? Aos 4 meses, as crianças passam por um salto de desenvolvimento bem importante, tanto em termos de amadurecimento neurológico, ela adquire novas habilidades, né? Então a visão amadurece, ela começa a perceber o entorno dela de outra forma, fica muito mais atenta para o que tem no mundo ao redor do que até então. E a forma como era o padrão de sono dessa criança muda, né? Então, até pouco tempo atrás, até por volta dos 3 meses e meio, no caso dessa criança, o sono se dividia em sono leve e sono pesado, e de repente o sono começa a ficar cada vez mais parecido com o sono do adulto, né? Onde o sono fica mais ramificado em vários estágios. E aí passam a existir mais fases leves dentro do sono, e com isso a criança. Tá travando, Jéssica? Não, travou agora não. Tá. E com isso a criança passa a ter mais facilidade de despertar por conta dessas fases mais leves dentro do sono, tá? Então, o que a gente mais recomenda que seja feito nessa idade é você manter bons hábitos, né? É você cultivar bons hábitos. O que significa isso?
você ter consciência, ter a informação certa de como tem que ser a rotina diurna, o quanto você tem que investir nessa rotina diurna, o que que você tem que fazer para essa criança tirar boas sonecas, Não garantir que o dia. implementar hábitos, né? O desespero, que os pais não Exato. sabem o que fazer, começa a tentar de tudo, e esse de tudo começa a gerar os problemas. Exato, noturnos, né? É, Ou diurnos mesmo, né? é, E assim, é isso, assim, é uma fase difícil, dura entre 4 a 6 semanas, e assim, por mais difícil que seja, a recomendação é essa, que você se mantenha firme cultivando bons hábitos, porque vai passar, mas se passar e você tiver implementado hábitos ruins, depois você vai ter que corrigir, né? Não existe uhum, isso de implementei hábitos ruins e nunca mais vou conseguir corrigir. Não existe isso. Mas vai te dar um trabalho, né? Porque se era uma criança que dormia a noite inteira e começa a acordar, existem grandes chances de que você comece a fazer qualquer negócio para essa criança voltar a dormir à noite. Então, você ter as informações corretas para que você não ajude a instituir hábitos que depois você não queira manter é importante, né? Para você voltar ao que você tinha antes depois que esse salto passar, né? E sim, assim, gente, tudo isso que a gente está falando dessa idade, desse caso, né? Esse salto de desenvolvimento dos 4 meses, ele pode acontecer entre o terceiro e o sexto mês de vida. Então, é muito normal entre esses meses, em algum momento, os pais falaram: Nossa, tá mudou horrível, não dorme completamente. de dia, não dorme de noite, tá, nossa, não sei, mas não sei o que está acontecendo. É o salto, que pode acontecer, Uhum. não necessariamente aos 4 meses, tá? Para algumas crianças acontece antes, para algumas crianças acontece depois, mas assim, gente, ter a informação certa para você cultivar hábitos que depois você deseja manter é super importante, né? Exatamente, Lu. Bom, próxima. Bebê de 11 meses que faz a primeira soneca de 1 hora e meia e a segunda de 40 minutos com ajuda para prolongar. Pode ser sinal de transição para uma soneca? Não, é Você. muito novinho ainda. Muito É, novinho. Primeiro, tem que analisar não só a duração dessas sonecas, mas qual é o intervalo que essa criança está ficando acordada entre uma soneca e outra. Pode ser que essa sua primeira soneca de 1 hora e meia já seja muito, e está descansando ela muito durante a manhã e tirando, roubando o sono dela da tarde. Mas isso não é sinal de jeito nenhum que essa criança precisa de uma única soneca, tá? Isso é, acontece por volta dos 15, 18 meses, e mesmo assim, não é de uma hora para outra, né? É um dia após dia, que você vai analisando os sinais que a criança vai dando, vai demonstrando, para você saber qual que é o momento certo de retirar. Outra coisa, muitas vezes os pais falam assim: mas eu observo o sinal do sono, deu o sinal do sono, eu vou e coloco para dormir. Gente, não é só isso. Se essa criança estiver super agitada, como que você tira a criança porque ela deu o sinal do sono e faz dormir na mesma hora? Ela precisa de um tempo para poder descansar, né, para poder relaxar. Então, pode ser que essa soneca dela, a segunda soneca, esteja atrapalhando porque tem alguma coisa na rotina, no ambiente dela que não esteja legal. Mas, olhando assim por alto, não sei a Luciana, mas eu falaria que pode ser que essa primeira soneca esteja longa, dependendo, né, de como for o comportamento dela. Se reduzisse um pouquinho essa primeira soneca, ver como é que ela se comportaria nessa segunda. E também analisar como é que está as janelas de sono e o ambiente dela. Porque, às vezes, à tarde ela precisa de um ritual um pouco maior. Por exemplo, para a soneca da tarde, com meu filho, tá? A soneca da manhã eu nunca precisei de fazer um ritual maior, mas da tarde eu tinha que dar um banho, relaxar ele. Aí sim ele dormia bem, senão ele resistia muito. Então é analisar todos esses fatores. Mas não aceite que a criança vai parar de fazer 2 sonecas na cidade, porque vai arrumar um problemaço, né, Lô? Se essa criança parar. não tá na idade. Eu concordo 100%, eu reduziria. Gente, uma criança de 11 meses tem uma necessidade total média de horas de sono diurna por volta de 3 horas, 3 horas e meia, tá?
3 horas já estaria bem bom para essa faixa etária. 3 horas e meia, ótimo. Eu concordo 100% com o que a Jéssica falou. Eu tentaria limitar a primeira soneca para 1 hora, para daí essa criança ter sono para fazer outra soneca boa à tarde, né? E essa primeira soneca, pode ser que ela esteja começando muito tarde e atrapalhando, porque se essa soneca estiver começando, por exemplo, acontece muito, a criança acorda muito de madrugada, aí ela não consegue acordar cedo. Aí ela acorda 8 horas da manhã. Aí a primeira soneca dela começa quase 11. Aí ela dorme de 11 a meio-dia e meia. Aí essa soneca, a segunda soneca dela já tá ali por volta de 4 horas da tarde. Então, assim, não tá legal. Então, assim, a gente não tem informações suficientes para ver, né? Realmente onde não que dá. tá. E uma outra coisa também, né? Tem que ver qual está sendo exatamente esse intervalo entre as sonecas, mas se a criança está se cansando também o suficiente entre as sonecas, né? Porque nessa idade a criança já tem que se cansar um pouquinho mais para dormir depois uma boa soneca, né? Pessoal, toma cuidado com a televisão. Às vezes a criança fica muito tempo na televisão e não gasta energia. Tá, além disso, super estimular muito, a criança ela fica ali parada, sendo que ela tinha que estar correndo, explorando, e ela não faz isso. Aí na hora que ela vai dormir, ela não tá com aquele cansaço suficiente. Olha, bebê de 2 meses que só faz sonecas de 20 minutos. Como prolongar? Gente, vou falar um pouco aqui sobre prolongamento de sonecas, que acho que é um ponto super importante para qualquer idade, tá? Vocês falam muito sobre sonecas curtas, sobre não conseguirem prolongar sonecas, mesmo muitas vezes quem já fez o curso tem dificuldade com o prolongamento das sonecas. E o que a gente percebe, Jéssica, você me ajuda aqui se você tem essa percepção, porque você fica responsável pelos e-mails de dúvidas. Eu posso estar até falando uma coisa que seja uma interpretação errada, mas como eu fico responsável por responder os directs, eu vejo que muitas vezes as mães falam que não estão conseguindo implementar a técnica de prolongamento das sonecas que a gente ensina, e eu percebo que elas só estão tentando fazer isso para melhorar as sonecas. E todo o restante que faz parte do anterior a garantir uma boa sonecas não está sendo levado em consideração, porque elas depositam todas as esperanças na técnica de prolongamento das sonecas. Mas, gente, a técnica de prolongar a soneca só vai funcionar... Ó, tá todo mundo falando que a internet tá ruim. A minha tá ruim? Tem hora que trava um pouquinho, mas tá indo, Lu, não tá atrapalhando. Tá. A técnica de prolongar a soneca, gente, que a gente ensina no curso, ela só vai funcionar se vocês tiverem implementado todo o restante que a gente fala sobre sonecas. A gente fala muito... Deixa eu tirar o meu Wi-Fi, peraí. Tem gente falando que tá... Melhorou? Antes estava melhor. Ixi. Mas se tiver... Não, tava melhor antes. Tava melhor antes? E aí? Melhorou. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá. Gente, então assim, a técnica de prolongamento da soneca só vai funcionar se vocês implementarem tudo que a gente estiver ensinando em relação às sonecas, né, Jéssica? Porque eu sinto isso, que o pessoal deposita todas as fichas na técnica de prolongar sonecas. E, gente, a gente fala tanto de soneca no curso, mas a gente fala Por tanto exemplo, de soneca. se a criança ela dormir com fome, ela não vai conseguir prolongar a soneca porque ela vai estar com fome. Então, se ela despertar, ela vai querer comer, ela não vai querer voltar a dormir. Se a criança dormiu super agitada, o sono tende a ser curto porque ela vai dormir com o cortisol elevado. Enfim, gente, são tantas coisas que não adianta pensar só em técnica, porque às vezes parece assim, eu vou tentar aplicar isso aqui porque é isso que vai dar certo. E não vai ter resultado porque, mais uma vez, são muitas variáveis e precisa ter o estudo assim. Por isso que a gente fala várias vezes, estuda várias vezes, releia, anote, porque aí vocês vão conseguir achar e conheça, né,
a criança, porque aí sim vocês vão conseguir achar o que está faltando para essa criança evoluir no processo. Ó, vai cair a live. Ele nunca avisa aqui que vai terminar, mas já são 10 horas, eu tô olhando aqui e provavelmente não vai dar tempo de responder mais pergunta. Gente, teria perguntas aqui suficientes para a gente fazer mais uma live inteira. A gente sempre recebe muitas perguntas. Vai ter uma live. Então, assim, a gente vai tentar ir respondendo aos poucos.